O sol acorda a cidade, mistura a cor da massa. Pega essa cabeça. Ah, não, então passa amanhã. Então, tá desanimado, fala amanhã. Ué, então levanta, você vai ficar triste? É problema? Ah, então a gente fala depois sobre isso. Não, você vai querer falar ou não vai? Vai falar sobre coisas boas? As experiências que a gente tem precisam circular. É óbvio que as favelas são muito diferentes, né? A Maré, por exemplo, se ter uma ideia, tem 140 mil moradores, tem lá 3 grupos criminosos que dominam o território, tem milícia e tem um batalhão de polícia dentro, né? Que é uma cidade, né? Mas no meio tem muita gente, muito potencial de transformação. Precisa trabalhar esse potencial, precisa empoderar essas pessoas, né? Eu acho que um movimento desse é também resgatar o papel da própria associação de moradores, que durante muito tempo foi discriminada, durante muito tempo perdeu força e precisa retomar. Precisa, nesse novo movimento, ter um outro papel, ter um papel de liderança e protagonismo junto com os moradores. Eu acho que já no final dos anos 80, essa identidade de associação já estava sendo questionada. Por quê? Porque toda a briga da associação era para levar serviços, levar o Estado para dentro da favela. Na medida em que vários projetos, como Proface, ProSanear, todos, luz, água, creche, isso vai chegando, um pouco a associação vai perdendo um pouco o seu horizonte. Aquelas que tinham um horizonte político e uma discussão um pouco de que o seu papel é um papel de organização da população, dos moradores, numa busca constante por um Estado democrático, essas ainda permaneceram com um papel um pouco mais politizado. Mas eu acho que a maioria, no meu ponto, caiu na armadilha de que o único papel que lhe sobrava era o papel de síndico, né? Um pouco que a gente discutia na entrada dos anos 80, um pouco de gerenciar um pouco a favela a partir dos projetos governamentais que estavam entrando. Eu acho que esse é o grande nó das associações de moradores e eu acho que esse desafio permanece até hoje. Qual é o papel de uma associação de moradores hoje? Falo com a maior tranquilidade disso em qualquer lugar que eu chegar, porque eu sou morador, eu não tenho facção, nós somos moradores, não temos facção. A minha pistola é um livro, meu fuzil é um violão, minha bandeira é da cultura. O filho do traficante, o traficante não quer que o filho dele fique nessa vida. Então, irmão, vai ter que passar aqui para mim. Eu quero falar com o teu filho. Eu quero fazer a cabeça do teu filho. Bem, com essa veemência, vocês vão percebendo um pouco da direção que a gente pretende dar. Aproveitar esse 1 minuto, né, dizendo que é muito importante, né, a gente resgatar a identidade favelada, né? É muita coisa para falar, eu estou muito feliz de estar aqui. É isso que a gente tem que fazer. Claro que o favela é a cidade. E nós não vamos nos calar. Sabe, nós não vamos nos calar. E nessa questão, abrir um parênteses para dizer que nessa questão de UPP, que é um tema bem complexo, se eu fosse falar como
representante, Fiel fala muito isso, eu não sou representante do Santa... Se eu fosse falar como representante dos moradores do Jorge Turco, eu acho que a galera aqui, de repente, iria me bater. Porque é o seguinte, os moradores estão cansados de quê? De, barricada na porta da casa, baile altíssimo. No Jorge Turco, a realidade é essa. O cara pode não estar consciente do que o espera com essa militarização das favelas. Mas, para ele compreender, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer muito debate, fazer discussão, reorganizar a biblioteca, lançar o CD do bonde, jornalzinho. A gente está aí saindo no jornalzinho Brasil de Fato, Vozes da Comunidade, a gente quer a mídia de esquerda. Mas uma das coisas que mais me incomodou quando a UPP chegou na comunidade foi uma reportagem que eu vi na véspera de Natal, onde a repórter aparece falando com uma moradora, e essa moradora estava fazendo a ceia de final de ano. E aí ela fala, agora a família da senhora fulana tem direito a fazer uma ceia digna, está fazendo a sua ceia de Natal. Agora as crianças podem brincar pelo caminho. Agora vocês vão ter acesso a isso. Agora vocês vão ter acesso àquilo. Agora vocês vão ter acesso àquilo outro. Então, uma das palavras que eu tirei do meu dicionário desde 2008, quando a UPP chegou na comunidade, foi abolir a palavra agora do meu dicionário. Porque isso parecia que na comunidade não existia ninguém. Não tinha ninguém que fizesse nada dentro da comunidade, ninguém tinha direito a comer, ninguém tinha direito ao lazer, ninguém tinha direito aos serviços. Porque uma comunidade onde tem várias instituições que trabalham dentro dessa comunidade, fazendo serviço social dentro da comunidade, e vem a UPP parecendo que ela é a solução para tudo que você vai ter na sua vida dentro da comunidade. Só que antes já existiam pessoas que faziam dentro da comunidade. Então eu não me sinto privilegiada de morar numa favela que foi a primeira favela a ser pacificada. Por causa desse agora. E se antes a gente não tinha determinados serviços dentro da comunidade, mas eu tenho certeza que não foi culpa dos moradores, não foi culpa das instituições, foi culpa do governo que abandonou a comunidade e não levou esses serviços para a comunidade. E, infelizmente, quando vem projetos para dentro da comunidade, para oferecer para a comunidade, a gente não pode sentar junto com eles, porque quando eles fazem a reunião, é no horário que você está no seu serviço. É uma quarta-feira, 10 horas da manhã, ou é uma quinta-feira, 2 horas da tarde? Qual é o morador que vai poder deixar no seu serviço para ver propostas que está chegando para dentro da comunidade no horário de segunda a sexta, de 8 às 6 da tarde? Eu não sei. Os capitães sempre estão correndo. A prova é lá no Leme, a gente chamava lá direto, sempre dava desculpinha. E quando ia, mandava outro. Chegou ao ponto de marcar um café da manhã e mandar um sargento. É o sargento que é o comandante? É o oficial do dia, mas não é o comandante. Então, para resumir, quer consertar a polícia? Primeira coisa, eu sou a favor, aumenta o salário dos caras. Aumentou o salário deles? Vai, em parte, consertar aquele negócio de corrupção. Segundo, bota uma corregedoria que funcione. Uma corregedoria que hoje recebeu a denúncia, amanhã está analisando, e se for comprovado, no outro dia está mandando embora. Para que esse acordo dentro da polícia. Que o cara faz besteira aqui, o outro se cala ali, e o outro defende aqui. Para você entender tudo e terminar logo. Aproveitar esses espaços, e esses espaços eles têm que ser mais sistemáticos, mais efetivos, para que a gente possa estar, não sei se no momento de catarse, mas estar discutindo, estar pensando. Eu sinto muita falta, num encontro como esse, de mais moradores, de mais vozes de outros e outras moradoras
que não já estão acostumados com esses encontros ou com uma lógica mais organizada de discussão, mas que venham e falem do coração. É sempre isso, é sempre dessa forma que a gente procura estar quando a gente está nas mesas ou está em algum momento de reflexão desse momento que a gente está vivendo. Antes pacificação, você tinha uma representação clara das associações de moradores, e aí era o ator formal de diálogo com os agentes externos que queriam entrar, se inserir na lógica da favela ou atuar de alguma forma na favela. E aí você, pós-pacificação, passa a ter, na figura do comando do ator militar, do comando da UPP, essa figura catalisadora de todas as ações que estão, a partir dessa lógica de pacificação, chegando na favela. Para nós de comunidade, passamos do momento de acharmos que tínhamos um conhecimento inferior para perceber que nós somos protagonistas de processos, graças à articulação com muitas ONGs que estimulam a formação e com a academia. A academia sempre foi fundamental. Nós temos a nossa força, nós temos o nosso conhecimento, mas é fundamental. E eu vou dizer por que é fundamental. Sozinhos, nem a academia, nem o Estado, nem a iniciativa privada, nem a comunidade, nós vamos conseguir transformar as desigualdades no nível que elas chegaram. Nós não podemos acreditar que a sociedade civil não dá conta, quando ela está na favela, de resolver e discutir os conflitos que a sociedade como um todo tem que fazer. A polícia de segurança é para todos. Então, isso é um recorte necessário para a gente ter tranquilidade. Você vai lá, discute, participa, porque você não tem outra alternativa. Mas você não pode perder um foco maior de que política. E para nós, pobres, nós temos um desafio muito grande, porque nós somos formados para consumir. Até quem acredita em economia solidária, melhorou de vida quer carro. Sabe? Nós temos que discutir com o pré-sal no nosso país, com a potência que a gente pode ser, oferecendo combustível que destrói, que polui. Então, para falar da UPP, dando continuidade na linha de raciocínio, acho que é uma discussão muito abrangente, que você tem que discutir a questão cultural, você tem que discutir a questão da educação. Violência não se combate só com polícia, isso é um tentáculo, é um braço do Estado que eu conheço desde que eu tenho 5 anos, só se criou-se um mini batalhão e aumentou o efetivo, só se mudou isso. Então, eu acho que é um processo lento, que a gente tem que ter muita paciência e muita persistência para fazer dar certo. Ninguém aqui é saudosista com o tráfico, é muito difícil falar da UPP, porque é muito fácil criminalizar o seu discurso, é muito fácil criminalizar o discurso de alguém que está disposto, pelo menos, a discutir o PP. Então, se a gente não discutir a violência de uma maneira concreta, eu vou voltar a falar o que eu falei no início. Daqui 10 anos vai ser enxugar gelo. Falando de UPP, nós temos uma humildade e uma pequenez. Estamos motivados por uma questão que é o medo. As pessoas mais velhas se encontram fora da reunião e começam a ver o quadro. E como a gente já passou por vários governos e a gente já passou por várias metodologias, a gente sabe que a nossa organização ela é fundamental para o avanço. Então, o que nós fizemos ultimamente que dá uma direção? Alguns mais velhos, chamamos algumas instituições, sempre reuniões fechadas, porque uma das questões que acontece na comunidade, quando você tem uma diversidade de representação, é a questão da confiança. O medo é um elemento forte e a questão da confiança. Você passa a não confiar, então não fala tudo que pensa na frente de todo mundo. Nós nos deparamos com o seguinte: há várias formas, e a UPP Social sempre faz isso,
A questão da identidade da história da comunidade é sempre procurada entrevistar para resgatar. Mas tem uma história da comunidade que só nós podemos contar, que só nós sabemos. Nós resolvemos resistir ao desmantelamento que a UPP pode provocar, chamando as pessoas que estão vivas para reconstituir a história da Cidade de Deus. E a gente já tem o projeto pronto, já tem os parceiros que vão ser envolvidos, já sabemos em quantos momentos. É uma forma de resistir, é uma forma de dizer que a nossa história pode ser contada com a participação de outras pessoas, mas nós é que temos o fio condutor na mão. Isso é um jeito de enfrentar. Vamos ser solidários a todas as comunidades, todas as associações, vamos fazer uma articulação com os movimentos para a gente fazer esse enfrentamento. Porque chega, para. Eu acho que agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, e se a gente se juntar, realmente não vai ter quem possa conosco. Porque a articulação das comunidades, com os movimentos sociais, com todo o pessoal das comunidades, é que vai poder fazer esse enfrentamento. Entendeu? Enfrentar a questão da UPP, que para mim, na Central do Brasil, essa UPP é um fracasso total. Tenho até dó daquelas crianças, daqueles adolescentes que estão hoje no asfalto, ali nas barbas da Secretaria de Segurança, do lado do Comando Militar do Leste, estão lá no varejo. E eu não tenho disposição nem coragem de fazer o enfrentamento, porque eu sei que eles são vítimas de todo esse processo. Que projeto nós temos para construir? Que proposta? Sabe, eu acho que nós, se ficarmos só na UPP, a gente perde o foco. Se a gente deixar o UPP, a gente perde o bonde. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mas sem emprego, filho, sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias, e o que são as mesmas, podem reparar. Sinceramente, eu não tenho a saída de como devia o tal ciclo parar. Mas do jeito que estão nos tratando, só estão ajudando esse mal se elastar. E morre polícia, morre vagabundo, e não temos segundo, outro vai ocupar. No lugar daquele que um dia se foi, pior que depois geral deixa falar. Agora, amigo, o papo é contigo, só um aviso pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal.